Muito bem. Então, do livro Convivendo com Você, a lição da página 17. A pessoa feliz não é aquela que ri, mas aquela cuja alma, repleta de alegria e esperança, se sobrepõe e é superior aos acontecimentos da vida. Sêneca. Ver além. Diante das situações que a vida lhe apresentar, seja na forma de problemas a serem resolvidos, dilemas inesperados, crises existenciais, alterações de humor, perda de entes queridos, tente ver um pouco mais além. Não se deixe abater e se apequenar diante dos desafios. Não se precipite ao emitir opiniões sobre pessoas que não conheça o suficiente. Tenha cuidado com sentenças inflexíveis, sem direito a qualquer recurso, réplica ou apelação. Tente não se deter exclusivamente nas oportunidades perdidas, percebendo as outras que a vida lhe apresenta. Problemas são desafios à nossa criatividade, e não há quem não os tenha. Há criaturas que possuem uma saúde robusta, mas não recebem o afeto que gostariam. Outros têm o afeto, mas não conseguem recursos para comprar o necessário à própria subsistência. Muitas obtêm saúde, afeto e dinheiro, mas criam outras insatisfações que lhe consomem a paz, vivendo permanentemente insatisfeitas. Ver além implica recolher o melhor em tudo e em todos, principalmente diante das dificuldades e dos fracassos. É perfeitamente possível identificarem-se flores em meio aos espinhos. Deter-se nas características positivas de alguém quando todos tentam destacar apenas as negativas. Aprender com os próprios erros, ao invés de somente chorar e lamentar. Prosseguir, apesar do cansaço e do desejo de parar. Vê além aquele que admite as próprias limitações e tenta diariamente superá-las. Quem abençoa o sol, agradece a chuva, bendiz o vento, admira a noite, reparte o pão, agasalha quem tem frio, percebendo em tudo a presença de Deus. Tente enxergar os fatos e as pessoas com os olhos da alma. Aguce os sentidos, perceba além deles, divisando as forças invisíveis que incessantemente conspiram a seu favor e em benefício da sua felicidade. Letícia, faz a prece para a gente. Senhor Jesus, obrigado por esse momento de hoje, por essa reunião que nos esclarece, nos conforta e nos traz boas elucidações para a nossa vida, para o nosso bem viver. Que todos possam receber muitas bênçãos em seus lares, aqueles que também não puderam estar aqui conosco, mas que estão nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Que assim seja. Muito bem, gente. Cristina está por aí, Vanderlei? Hoje ela está sem som. Tem som. Desculpa. Hoje a Cristina não vai conseguir participar, não. Não, né? Ela está envolvida lá com o hospital e daqui a pouco ela chega aqui, mas não sei se vai chegar a tempo. Não, tá ok. Então vamos lá. Nós estamos aí no capítulo 3, né? Na casa, há muitas moradas na casa do meu pai. Hoje nós vamos iniciar as instruções dos espíritos, do item 8, é isso mesmo?
É, né? Pelo menos é o que eu estava anotado aqui. Como é que é? Instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A gente vai ler o item 8 e 9, depois comentar, depois nós fazemos 10, 11 e 12 deste. Né? Quem pode ler para a gente? Você quer ler? Está na mão? Quer ler, Vanderlei, para a gente? Leio. Então vamos lá. Então, no capítulo 3, há muitos morar na casa de meu pai, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvido. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Aí depois tem uma nota explicativa aí, né? Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados, resplandecentes de glória, tem-se dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto tem-se dificuldade em reconhecer o embrião. Item 9. E 9. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a Terra. A forma do corpo é sempre, como em toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície. Ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade, a maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula.
A vida, isenta de inquietações e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Que beleza. Muito bem. Beleza. Hã? Muito bom. E aí? Ana, Boa noite, pessoal. Boa. Boa noite. Boa noite. Boa, Silvana. Bom, tudo bem com vocês? Beleza. beleza. Que bom. E aí, gente? Sem comentários? Tá bom demais, né? Eu achei interessante, mas esse negócio deles falarem aqui que eles não têm beleza física nos mundos mais grosseiros, que a aparência deles é mais grosseira, Bom, a forma corpórea é humana, mas embelezada e aperfeiçoada. vamos colocar ele Kardec começa a colocar, né, a Terra como um parâmetro, Uhum. isso? Um parâmetro para que a gente possa verificar a situação de o que é inferior, o que é superior. Ele está dizendo relativo à Terra, né? Uhum. Isso essa situação. Então, a partir daqui, que a gente conhece muito bem, nós podemos qualificar o que é inferior aos habitantes da Terra e o que é superior aos habitantes da Terra. Então, eles nos informam aqui sobre essa situação. É preciso a gente ter este padrão de referência para que a gente possa ter uma escala de mundos, né? Então, ele toma a Terra. Veja só, no estado primitivo da Terra, como é que eram os corpos? Grosseiros, né? Selvagens, grosseiros, os corpos grosseiros. O crânio era menor, né? A capacidade craniana era menor, os pelos, né? bastante quantidade, tudo, porque era a situação natural daquelas pessoas que iriam sobreviver em condições inóspitas, ainda sem a roupa, porque o progresso não tinha sido feito. Então, são os mundos primitivos, mais primitivos. Mesmo mais um pouco adiantados, nas condições da barbárie, por exemplo, né, ainda é uma situação mais atrasada do que a Terra atual. Não tem noção do justo e do injusto. Não só isso, mas as condições físicas, né, do indivíduo são muito menores. A vida nossa é muito mais longeva do que a vida naquela época. As nossas crianças de hoje, elas têm uma infância menor do que as crianças de 2, 3 mil anos atrás. Certo? Isso é um fato, né? É verificável isso tudo. Então, veja, nós já estamos numa condição em que a Terra já não é mais um mundo primitivo das primeiras encarnações, e nem de uma situação de barbárie. Né? Agora, veja os corpos de antes e de agora. A gente é mais bonito, né, gente? Cá para nós, tá certo? Hein? Mas é porque você está olhando para você, mas se você lá naquela época olhasse para você, você achava que era bonito também. Não, pois é, mas nós estamos pelo parâmetro da Terra atual. Tá?
Eu dando parâmetro da Terra atual, eu vou olhar lá atrás, o homem de Neandertal, certo? Tá Então, certo. nós temos aí uma diferenciação nesse sentido da forma humana. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza, no sentido da beleza graciosa, da beleza, né, mais singular, menos agressiva, né? Os traços. Né? Então, ele fala também sobre os instintos. É mais rápido para crescer. Esse sentimento de delicadeza, de benevolência, que a gente já encontra muito agora, não existe lá no passado. Certo? E não precisa ser muito distante, não. Nós podemos buscar isso na época aí do século IV, do século V, VI e até o século XIX. Né? A Idade Média, brutalidade muito grande. Né? Então, veja, esse sentimento de delicadeza, benevolência. Agora, essas noções do justo e injusto é por causa do desenvolvimento da inteligência. Né? Então, dos primeiras conquistas lá não tem jeito. Agora, existe nessas criaturas, um sentimento inato da ideia de Deus, de que há alguma coisa superior. Esse sentimento inato é mais do que comprovado. Certo? Por quê? Aí nós temos um porquê muito bem explicado por Herculano Pires, né? Um livro chamado Oh, meu Deus! Daqui a pouco eu lembro. Que ele fala sobre a evolução do indivíduo na área dessa consciência, da própria mediunidade em si. Né? Como chama o livro? O Espírito e o Tempo. Né? É o que ele fala. E a evolução da ideia de Deus. Então, o que os primórdios dos tempos eles encaravam como Deus? As pedras. Que a pedra dava poder. Certo? Então, era aquela ideia de adorar alguma coisa, algum lugar, que as pedras é que traziam aquele lugar, aquela situação de adoração, de que havia algo superior ali. E na mediunidade primitiva, isso acontecia de uma forma bastante ostensiva. Porque, senão, como é que a gente ia sair da idade da pedra sem instrutores espirituais? Não ia ter jeito, né? Então, os instrutores espirituais sentavam aí. E como tem gente, tem espírito, com o seu perispírito, com o corpo físico, essas manifestações físicas eram naturais. Também, para ensinar. E, a partir do aprendizado dos primitivos, ele passa para outro horizonte depois, para um horizonte agrícola, já um horizonte que tem mais agregação familiar, tá certo? Aí já passa para a fitolatria, a adoração das plantas, a adoração das plantas, que um ser superior cuida das plantas, depois um ser superior cuida dos animais, né? Depois um ser superior cuida dos homens, como se fossem as mesmas paixões dos homens. Então, a evolução da ideia de Deus sempre existiu. Então, a ideia de Deus é inata no indivíduo, não é fruto de um ensino. Inata. Inata. Né? Então, é isso que ele coloca. Jaz latente. É uma vaga intuição, mais ou menos desenvolvida de um ser supremo. Este instinto basta para tornar superiores aos outros homens. Então, olha o pajé numa tribo indígena. Por que ele é respeitado? Porque ele conversa com os espíritos, ele conversa com os deuses, né?
Então, todas as épocas, esses que têm essa intuição um pouco mais avançada, eles dominavam, né? Então, o sentido religioso sempre dominou muito em relação aos outros sentidos. Está claro isso, gente? Então, esse conceito nós vemos. Agora, essa forma humana, revertem a forma humana, é a essência humana, né? Que a forma física foi totalmente alterada, certo? De acordo, inclusive, com a situação da própria evolução do espírito, né? O espírito vai adequando o organismo para que ele possa se manifestar de uma forma mais integral, né? Então, o nosso cérebro, que passou de 700 milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, vai para 1.500, mais ou menos. Então, veja, nós adequamos o nosso cérebro para isso. E são os espíritos que promovem essa adequação, né? Ao passo que os grandes animais, eles somem para dar lugar aos pequenos animais dentro das mesmas experiências das almas dos animais. Olha só que interessante, né? Até mesmo isso mudou, né? E nos mundos superiores, a um grau superior, a forma corpórea é sempre humana, mas veja só, totalmente embelezada. Vê se alguém vai ser careca igual eu. De jeito nenhum. Narigudo, certo? Mas nem tem jeito. Então, a forma humana, essa essência humana, mas de uma forma embelezada, né? Ele vai ter a barriga que eu tenho, barrigudo. Olha só que coisa horrorosa, né? Diga aí, Ronelli. A forma embelezada, ela não vai estar assim, na forma como nós concebemos hoje, né? Talvez ela virá do coração, da forma como você olha o outro, né? Ou se olha também, né? A beleza vai estar no interior mesmo das pessoas, como a gente vê hoje. Nada da materialidade terrestre, das situações. O Cláudio vai perder a patente dele de médico, porque, veja só, já que o corpo humano vai ser tão mais superior no plano espiritual, melhor, né? No mundo superior, aliás, desculpe, não precisa de médico mais, né? Mas está desenvolvendo aqui para que mais tarde possa ajudar os planos inferiores, né? Isso aí tudo tem sua razão de ser. Lá eu Nem vou as aposentar. doenças. Valdemar, lá eu vou aposentar de médico, então? Vai, meu filho, vai. Veja Você já vai aposentado. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Então, é um corpo sadio, né? É algo que a gente ainda não sabe. Os espíritos só informaram, porque nós não temos como comparar. Nós não temos como visualizar isso. Agora, isso aqui é para quê? Para nos provocar o desejo de fazer tudo neste mundo para melhorar a nossa condição espiritual, a fim de que a gente alcance situações melhores. Mostra o que é. Se a gente está reclamando, meu Deus, não estou sentindo dor daqui, estou sentindo dor dali, estou com esse problema, estou com aquele problema, estou...
Faz Mas eu esforço para que é mundo superior, que você eu não achei vai... interessante, eu achei interessante que ele coloca aqui, mais próximo do final, que tudo isso aí é porque a dúvida sobre o futuro não existe nesse mundo, Exato, não é? exato. Então, Eu já... você tem fé, né? Então, vamos colocar para nós aqui. Se nós não temos mais dúvida, o que nos falta? Certeza. Acho que é certeza mesmo, né? Falta pouco, Eu né? não sei, me deu a impressão, né, quando o Vanderlei leu o item 8 e o item 9, que assim, comparando um mundo inferior com um mundo superior, que o grau, o nível de um mundo inferior, você tem espíritos mais distantes um dos outros, em termos de evolução, do que no mundo superior. Me deu essa impressão, assim, não estou nem falando de quantidade. Obviamente não é matemático, mas me deu a impressão, assim, que na Terra a gente teria espíritos, inclusive convivendo e aprendendo, que estão mais distantes evolutivamente um do outro, mas dentro do mesmo mundo, do que no mundo superior, porque no mundo superior eles, inclusive, têm uma facilidade para troca de pensamento, para deslocamento, eles deslizam mais fácil, eles não têm necessidade de uma infância tão longa, enfim. Me deu a impressão que, em termos de escala, nos mundos superiores, os espíritos já estão mais próximos. Com certeza, com certeza. Porque o pensamento tende à unidade. O sentimento tende à unidade. Tá certo? Assim, por exemplo, a comunidade dos espíritos puros não tem um espírito que pensa diferente do outro. Não tem divergência, não tem disputa. Tem união de pensamentos. Então, nos mundos pouco abaixo dos espíritos puros, né, que são mundos superiores, só tem o desejo do bem, por exemplo. Agora, pode ter diferenças em termos de sabedoria, em termos de conhecimento em si, mas não de sentimento. Né? Em termos de conhecimento, sim. Aqui, o nosso é realmente muito variado. Vamos dizer, né? Tá? Alguns já estão com sentimentos muito mais elaborados e outros ainda que nem sequer têm esse desenvolvimento do senso moral. Né? Então, o senso moral muito importado e a inteligência bastante desenvolvida. Então, são espíritos mais, embora a tecnologia, mais vivendo na barbárie, que é o que a gente encontra aí, que a gente vê claramente. Né? Você ia dizer, Letícia? Eu ia dizer que quando leu sobre os mundos superiores, deu a impressão que era uma colônia espiritual de espíritos, né, mais desenvolvidos do que realmente um lugar que precisa ainda de encarnação. Eu São fico mundos imaginando, físicos. é um mundo superior que ainda precisa de encarnação, né? Isso. Precisa da encarnação para que eles possam completar o seu progresso. Né? Uma interação com a matéria. Ainda há uma interação com a matéria, mas não um predomínio da matéria em relação ao espírito. Tem o predomínio do espírito em relação à matéria. Aqui só descreveu o corpo físico, né, dele, né? Mas não assim, a matéria em que ele está encarnado pode ser até mais grosseira. Poderia. Tem que ser, ou então, não? tem que ser mais sutil, porque senão... Até as plantas, os animais que nesse lugar, ele Tudo também é superior. um Tudo é lugar... superior. Tudo é superior? Tudo é superior. Eu não consigo conceber uma planta superior e um animal superior. Não, mas veja só, se você aqui na Terra, né? Você que já viu Jurassic Park, né? Certo? Ok?
Se você buscar aqueles animais que estão lá, A pré-história. na pré-história, e Viu olhar a hoje, borboleta hoje? hã? Você olha essa diferença, porque não há mais necessidade desses corpos imensos. Mas, por exemplo, você pega um desses animais aí, eu sei lá como é que chama, eu também nem sei mais, mas esses dinossauros mesmo, não tem mais necessidade na Terra e nem comporta mais a nossa Terra esse tipo de animal tão grande. Virou lagartixa, crocodilo. Agora, espiritualmente falando, não há diferença entre o princípio inteligente que vai animar o corpo de um animal, de um dinossauro, como princípio inteligente que anima um jacarezinho de hoje, entendeu? Com princípio inteligente, não há assim, uma grande diferença, mas os corpos são mais delgados do que os de antigamente. Nos mundos superiores, os animais também são superiores, as plantas são superiores, assim como os homens são superiores. Mas os animais ali são sempre animais. Eles não pegam uma característica humana, por exemplo. Entendeu? Essa é a questão 591 do Livro dos Espíritos. Eu demorei 2 anos para poder começar a entender essa questão. Mas isso já tem uns 30 anos. Agora você já entendeu, né? Olha, agora eu tenho uma ideia, uma hipótese. Né? Agora eu tenho uma hipótese. Pode ver. Você viu que ele fala aqui, Kardec menciona aqui que a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Exato. Então, você vê que o nosso planeta Terra, a longevidade lá atrás, dos povos primitivos, era muito menor que é hoje. Né? Então, isso já significa que houve uma evolução, né, dos humanos, né? Nossa, né? Com certeza. Gente, estamos recebendo a Alcione. Viu? Seja bem-vinda. Bem-vinda. Parece que ela vai ficar só com áudio aí, mas vamos esperar. Alô, Ela Alcione. avisou que ela ia ficar só com áudio. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Então, nós estamos discutindo aqui, Alcione, a situação de mundos inferiores e mundos superiores, que são os itens 8 e 9, por enquanto, do capítulo 3, tá? Ok. E surgiu aqui, então, a ideia é o seguinte, mas as plantas também são superiores, os animais são superiores? Então, a Regina vai ler a questão 591 do Livro dos Espíritos. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais sempre animais e os homens sempre homens. É interessante, né, gente, essa explicação. Porque isso parece que há um fixismo, né? O princípio inteligente que está se elaborando nos animais jamais alcançaria a situação humana, mas não é isso que está escrito ali. Ele fala que nos mundos superiores, naquela situação de um mundo superior, os animais que lá existem são superiores aos nossos animais, mas continuam como animais lá. Pergunta 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim.
E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Comentário de Kardec. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem? Por que eles são animais? Porque eles não se desenvolvem por si mesmos. Por exemplo, eles não criam elementos adicionais daquilo que eles recebem como instrução. Tá? Então, eles não desenvolvem os outros animais. Os homens, uns desenvolvem uns aos outros em sociedade. Os animais, não. Não há um desenvolvimento, por exemplo, moral nesse sentido, que eles ainda não têm essa capacidade moral. Então, o que acontece? As almas dos animais que vivem aqui na Terra, vamos supor, tá? E já é a minha hipótese, né? As almas dos animais que vivem aqui na Terra estão fazendo experiências de acordo com as necessidades corporais para desenvolver essa inteligência embrionária e os instintos nesta situação do planeta. Terminado este processo aqui no planeta, onde eles continuariam sua evolução? Em mundos superiores, adquirindo outras competências que aqui eles não adquiriram, certo? Até que chegassem num grau de elaboração dessa inteligência que eles já poderiam encarnar em corpos humanos e começar a sua humanidade. Esta é a minha hipótese. Que é onde tudo se encadeia no universo e não há solução de continuidade. Não há solução de continuidade. Não termina, não para. Tá? Solução é o final, né? Fica. Eu acho que aí tem o princípio da lei de evolução, né? Não tem Pois é, jeito. exatamente. A evolução é uma corrente universal, né? Mas aí fala, mas eles vão nascer em mundos primitivos, sim, mas numa outra condição, já numa condição de humanidade, e não numa condição de animalidade. Mas tendo ainda como primitivos a presença integral dos instintos, porque eles não são capazes de adquirir a inteligência e a moral sem o esforço do trabalho a partir daí. Nas outras circunstâncias, os homens são sempre homens, animais sempre animais, plantas são sempre plantas, mas eles são mais delicados, com mais potenciais. Agora, o homem, depois que atinge os mundos superiores, não necessita encarnar em mundos inferiores. É interessante essa hipótese. Isso é um sistema, uma hipótese de trabalho. Nós não temos comprovação, mas tem o caminho que os espíritos dão aqui na Revista Espírita, né, sobre esse assunto. Certo? Eu entendi, então você está falando que os animais eles vão encarnando nos outros mundos, vão se melhorando. Então é como se o homem primitivo já fosse um mal no mundo superior. Alma de animal que a alma de animal no mundo superior. Que se elaborou, exatamente. Conquistou, né, Agora, a possibilidade de ter o pensamento, ainda que... De ter alma, entendi. O animal não tem. Os espíritos não trouxeram isso de forma clara e cristalina,
Isso compete a gente também provocar um pouco, né? A nossa inteligência, a nossa capacidade de percepção da grandeza divina, que não vai abandonar ser nenhum, e estabelecer um passo a passo. Agora, daqui a pouco, dentro de uns 10.000 anos, né? Com toda certeza, nós já vamos estar um pouco mais aptos a estabelecer um sistema melhor de explicação para isso. Mas esse sistema é interessante que completa, para mim, fica mais significativa a encarnação do homem no mundo superior, né? Isso. Em vez de né? Por que ele encarnaria? Porque aí precisa também trabalhar os outros, né? Ter o contato com os outros seres para ajudar na evolução deles. Exatamente. Então, veja, se no mundo espiritual superior a forma humana, a forma dos animais, já permite outras características que ele não tem na nossa, imagina a forma humana, que é muito mais bem elaborada, né? Sabendo que entre o homem e o animal é um abismo, como está entre o homem e Deus. Certo? É um abismo, né? Ali é um abismo. E mesmo nos mundos superiores, existem as gradações evolutivas entre os espíritos que estão ali, uns mais superiores, outros medianos, outros mais atrasadinhos, mas num grau de superioridade diferente da nossa. Se nós levarmos em consideração a escala espírita, quando a gente lê os bons espíritos, os espíritos bons, a questão 107 do Livro dos Espíritos, ele fala predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem. E aí ele dá 4 ordens. Tá? Dentro da classificação, ele tem 4 ordens. Desculpe, tem 4 classes nesse de segunda ordem. De segunda ordem? 107? Espíritos bons. Tá? Bons espíritos. Então, é o desejo do bem, quer dizer, já não tem paixões ruins, já não tem mau desejo, já não precisa de encarnar em mundos expiatórios. São espíritos que já encarnam em mundos superiores à Terra, certo? Então, não tem o que espiar. Se não tem que espiar, são mundos melhores, naturalmente. Não, mas o que eu estou perguntando está respondido aqui. Então, aí, nesta situação, você tem 4 classes. Os espíritos benevolentes, né? Você tem os espíritos de ciência, espírito chamado de sabedoria, e os espíritos superiores, que Kardec, então, classificou dessa forma. Cada um com a sua característica de classe, mas dentro daquela faixa geral, que é o desejo do bem e a não necessidade mais de expiação. Então, esses espíritos são de segunda ordem. São os nossos anjos de guarda, por exemplo. Tá? Nossos anjos de guarda são espíritos de segunda ordem. Então, nessa classificação, alguns são benevolentes, né? Depende daqueles que eles vão supervisionar aqui. Outros são espíritos já de sabedoria, outros são espíritos superiores. Então, o anjo de guarda tem um grauzinho a mais, né? Senão, não daria. Como assim um espírito, por exemplo, da nossa faixa, assim, pode, no mundo espiritual, ser um protetor de um espírito primitivo. Que nós já estamos mais adiantados que os primitivos. Tem trabalho para todo mundo, viu, gente? Ninguém pega de emprego no mundo espiritual. Ninguém fica à toa, não. A não ser que queira. Então, assim, há uma progressão, realmente há uma diferenciação natural, né? Podemos ir em frente? Silêncio absoluto.
falando a Vale a coisa pena mais vocês legal lerem que lá tem no aí nesse capítulo. capítulo aí, mas nós não lemos 10, não, né? Não, vai ler agora. O mais legal é esse 10. Vale a pena dar uma lidinha aí no Livro dos Espíritos, o capítulo 11, dos 3 reinos, né? Que ele fala lá, os animais e o homem. Aí vai explicar bem o capítulo todo, né? Os minerais e as plantas, os animais e o homem. Eu acho que vai clarear um bocado aí para a gente. A gente não pode pensar em evolução de um animal, por exemplo, selvagem para um animal doméstico, né? Não é evolução. Não, É não é isso. simplesmente mais o contato com o homem, né? Exatamente. Mas isso, veja só, são características que desenvolvem a inteligência dos animais para a sua necessidade física, de conservação, de reprodução, tá? De destruição. Então, é dentro dessa linha aí de instintos, né? Educação desses instintos, que a gente não sabe nem como é que é direito, certo? No futuro, né, todo esse núcleo se desenvolve a ponto de dar a esta alma humana o potencial de criar seu próprio corpo a partir das células, né, que germinam o ser. E ele, então, vai completar o seu corpo de acordo com as suas potencialidades. Como diz alguns estudiosos, seria a síntese biológica da evolução, né? Porque aí ele vai completar um corpo para isso, um corpo humano. Está bem assim? Vamos continuar? Vamos lá. Tem 10. 12, Vanderlei. 10, né? Do 10 ao 12. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada porque não é dada senão a quem tem mérito e que a exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. 11. Em vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus que ali não têm acesso.
Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão apenas a miséria. Não suportou penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas, à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Item 12. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível, ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Isso aí. Comentários? Hã? Comentários? O João Lucas é uma pessoa que vai viver muito bem nesse mundo aí, mundo superior. Porque qualquer coisa que você fala aqui em casa, ele fala assim, mas a Júlia, eu não brigo com a Júlia, né? Então, aí, o que eu achei mais legal é isso. Você não precisa se comparar com ninguém, né? O negócio é o de mim para comigo mesmo, né? O homem não procura elevar-se acima do homem. Não é bacana? Mas acima de si mesmo. Eu achei isso muito bom. E a gente está sempre, né? Comparando. Bom, algumas coisas importantes, né, gente? Aqui ele descreve as relações sociais no item 10, tá certo? Uhum. Ele descreve as relações sociais neste item 10. Tá? Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Somente a superioridade intelectual e moral estabelece diferença entre as condições das pessoas e da supremacia. Então, esta hierarquia, ela é natural. Ela é uma autocracia intelecto-moral. Tá? Uma aristocracia, desculpe. Uma aristocracia intelecto-moral. Né? Quem manda é realmente aquele que sabe mais e que moralmente é mais evoluído. Então, mas isso é uma aceitação natural, porque ninguém tem ambição, como ele coloca ali. Ninguém busca escravizar os outros, ninguém busca derrubar o outro, porque não tem esses desejos. Não tem essas paixões ruins. Né? Não tem ciúme, não tem inveja. Olha só que beleza, que coisa interessante. Certo? O objetivo é que sair desta condição de espíritos de segunda ordem, né, para espíritos puros, que é o de primeira ordem, que não mais tem interferência da matéria. Né? Este é o objetivo. E esse aqui é a vontade, é onde ele vai se superar, né? Acima de si mesmo e não acima dos outros. Não há competição para isso. Há cooperação. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Não no sentido físico, mas aqueles que têm mais sabedoria,
ajuda os que têm menos sabedoria. Né? Nós estamos falando de encarnados nesses mundos. Okay? São mundos de encarnações. Né? A fraternidade prende todos. Então, gente, olha como é que as coisas começam a gente a elaborar nisso. Né? Quanto que a gente aprende, por exemplo, para que a gente possa adotar alguns comportamentos destes dentro do lar. Aqui. Certo? Vamos colocar aqui, dentro do lar, dentro dessa sociedade pequena nossa. Vamos começar, gente, a fazer mundo superior dentro do lar. É lógico, mas é isso que é importante. Isso. Nós vamos viver muito mais felizes. Né? Com certeza. Então, olha só como que esses espíritos vão... Porque isso é um resumo do ensino dos espíritos. Né? Uhum. Então, quando Kardec descreve isso daí para a gente, ele tá dando esta cenoura para nós. Né? Olha só, possuem bens. Mas como é que são esses bens? Nós não sabemos. A gente acha que é isso, que é aquilo, de acordo com as necessidades reais de cada um, pelo que fazem, pelo que elaboram, pelo produto que levam para a sociedade desses mundos superiores. E não possuem bens para ganância, por nada, e só adquiridos por meio da inteligência. Não tem herança. Ninguém sofre por falta do necessário. Né? E ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém tem o que expiar. Né? Ninguém tem o que expiar. É isso. Não tem sofrimento, né? Não existe sofrimento. Não. Aí eu fico pensando, é um pulinho, né? Para subir para espírito puro. É muito. Deve ser fácil. Veja só, é uma condição bastante interessante, que à medida que nós vamos evoluindo na escala intelectual e moral também, né? E vamos evoluindo moralmente, a nossa situação de evolução se faz muito mais rápida. Para que a gente chegasse de homem, não vou dizer primitivo, mas da barbárie, até agora, nós levamos quantos anos? Certo? Agora, daqui, para que a gente possa chegar a uma situação moral mais definida, com esse desejo do bem, é muito mais rápido, desde que a gente queira, porque a gente já pode compreender melhor a lei divina e natural e adotar essas posturas. E outra coisa, depois não tem limites, a não ser aqueles que a consciência ainda não está desperta para essas consciências que estão lá, mas não tem ambição também. Então, veja, a ambição é essa ambição nobre, como ele diz aqui, uma ambição sadia, de saber mais para fazer melhor. Né? E não uma ambição para competir com os outros, para ter mais que os outros, não a ambição da inveja. Né? Então, é uma coisa bastante assim, interessante, né, da gente observar esses mundos superiores. Pois ele vai falar assim, né, no vosso precisais do mal para sentir o bem. Lá não precisa do mal para sentir o bem, porque todos têm o desejo do bem. Né? Então, para que o mal? O mal não vai existir no lugar. Valdemar, você falou ainda há pouco, tudo que eles têm é conquistado, eu perdi. No mundo dos espíritos elevados. Conforme tem adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Adquirido mais ou adquirido menos por meio da inteligência. Não é mais ou menos pela inteligência, não. Não é uma que é mais ou menos meia boca, não. Certo?
Mais ou menos, adquiriram mais coisas ou menos coisas, né? A partir da inteligência, por meio da inteligência. Valdemar, outra coisa de jerico que eu estou pensando aqui é que é interessante, quando a gente está estudando, né? Porque o espírito desencarnou, tarará, tarará, uns são os nossos anjos da guarda, tarará. Mas eu nunca parei assim para pensar que, na verdade, esses espíritos, eles encarnam em outros mundos. Então, eles não são espíritos, eles já vão virar encarnados, entendeu? Não com esse corpo que a gente tem. É isso. Não entendi muito bem, Télia. Veja só, você acha que não precisa de encarnar em outros mundos? Não. Eu sempre pensei assim, que a pessoa desencarna aqui, aí o espírito dele fica para algum lugar, mas eu imaginei que eles se fixavam realmente naquele lugar, a partir do momento do grau de evolução deles, eles se fixariam no mundo ou não. Então, engraçado, menino, nunca parei para pensar nisso, que alguém da sua família, por exemplo, podia estar, vamos dizer assim, morando realmente em um outro mundo, um mundo superior ou inferior. Ok. Então, vamos pensar no Santo Agostinho. Tá. Certo? Onde estão aqueles espíritos que formavam a sua família terrena, de sangue? Pode estar em qualquer lugar. Uhum. Agora, aqueles espíritos que formam a família espiritual, os laços mesmo do amor, né? Eles estão mais próximos uns dos outros. Porque esses laços da alma são indeléveis. Os laços materiais, eles se quebram. Eu sei, mas então, quando um anjo da guarda está vindo lá não sei aonde para me ajudar, para me intuir, para me dar força, ele está saindo de um mundo onde ele está vivendo, onde ele está encarnado. Não necessariamente ele está saindo de lá, ele pode estar lá e te ajudando aqui, porque a capacidade de pensamento dele atinge a gente aqui. No sentido que eu estou dizendo nesse sentido que ele está em algum lugar, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha, pode ser que sejam espíritos que estejam encarnados em outro mundo, com esta capacidade de nos auxiliar aqui, na missão em que eles receberam, porque a missão de anjo da guarda é muito séria, entendeu? É muito séria, ele tem que estar ligado 24 horas por dia no pensamento do seu tutelado, né? Então, é muito séria essa missão do anjo da guarda. E é uma missão, e não tem como recusar uma missão dessa se é uma missão dada por Deus, né? Dentro da capacidade de cada um, naturalmente. Agora, há espíritos, por exemplo, tão superiores que eles não precisam de sair desses locais onde eles estão encarnados para ser anjo da guarda de alguém que esteja aqui. Uhum. Não, isso aí eu consigo entender, mas é porque eu não tinha parado para pensar isso. Então. Quando a gente está vendo aquele livro que a gente terminou agora, por exemplo, a gente fica vendo, né, aqueles espíritos que aparecem nas reuniões, que no mundo que eles estão, na Terra, não é. Eles desencarnaram e estão passando dificuldades ou problemas. Aonde que eles estão? Eles não estão. Olha, depende, Télia. Se é um espírito que ainda precisa de expiar, são espíritos imperfeitos, eles estão ou no mundo igual ao da Terra, ou na própria Terra, certo? Porque eles não podem ascender a mundos superiores, a não ser pela sua evolução moral. Agora, onde eles estão? Eles acabam rodando assim, em volta da Terra. Eles às vezes estão aqui do nosso lado aqui o tempo todo, nos seguindo, vai ao cinema com a gente, vai cantar lá em conservatório, entendeu? Certo? Pois é, mas na hora que eles não estão aqui, eu nunca imaginei que eles estivessem num mundo, entendeu? Não, veja só. Específico.
Os espíritos que estão aqui na Terra para reencarnar na Terra, eles estão no mundo espiritual que formam este mundo da Terra. Ah, tá. Certo? Agora, se eles tiverem de encarnar em outro mundo, é só num mundo igual à Terra. Ou pior, superior não pode, a não ser que ele já adquiriu situação moral capaz de poder se elevar aos mundos superiores. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, da Regina, certo? A Rê, quando desencarnar, naturalmente, vai poder ir para mundos mais felizes. Privilegiado? Não, merecimento, né, gente? Quantos anos de casamento? Merecimento intelecto moral dela. Tá? Então, ela vai poder ir para mundos mais felizes. Nem por isso ela deixa de ficar ligada aos seus afetos aqui. Mas ela vai encarnar em outros mundos para se desenvolver, para desenvolver missões. Olha o que aconteceu com a mãe de André Luiz no livro Nosso Lar. Ela estava lá longe, né? Ele está ainda nessa psicosfera da Terra porque ele precisa de expiar muita coisa ainda. Não é um espírito que se purificou, que só tem o desejo do bem. Ele ainda precisa da encarnação para comprovar isso. Então, ele precisa da prova aqui no mundo espiritual, no mundo corporal, no mundo do tipo da Terra. Se ele já reencarnou ou não, é outro problema, não estou discutindo isso. Mas a mãe dele, que viveu aqui neste mundo terreno, já galgou a mundo superior. E nem por isso deixou de ter ligação com ele. Entendeu? Veio socorrê-lo pelas suas preces e pela sua presença junto a ele. E muitas vezes ele nem dava conta disso. Mas, em um determinado momento, né, ele percebeu aquilo e realmente começou a se preparar para ter este contato mais direto posteriormente, como fala lá desta visita dele ao mundo em que sua mãe vivia. Tá? Uma visita, não é uma estada, não é uma circunstância que ele vai ficar lá, ele tem que voltar para cumprir o trabalho dele aqui, como espírito ainda necessitado de prova e expiação. Ok. Entendeu? Então, isso mostra para a gente assim, a realidade do funcionamento da lei de amor, né? Certo? Certo. Complicando, gente? Não. Deixa eu passar aqui, peraí. Então, nesses mundos superiores, ainda há o que aprender. Não do ponto assim, de vista dos sentimentos e da moralidade, porque ele já não tem paixões ruins. Mas tem muito que adquirir em conhecimento, em inteligência. Eles não são privilegiados ainda, né? Não. Aprender os segredos desse imenso universo. Entendeu? Imagina. Né? Tem uma frase do Hermínio que me encanta muito, né? Que ele fala que o universo, né? A imensa escola, nós estamos na primeira cartilha, certo? Aprendendo as primeiras letras do grande universo que é. Então, veja, a inteligência vai se desabrochando e vai trabalhando, né, cada vez mais, não é isso? Só aí que nós vamos conseguir, muito mais tarde, este sentido para conhecer Deus.
para conhecer o princípio das coisas. Que até lá são sistemas só, né? Eu vou Demar, outra coisa aqui que eu estou pensando. É muito difícil para mim separar. Quando você fala, o espírito está lá no mundo superior, ele ainda tem que desenvolver a inteligência dele mais. Eu acho a inteligência uma coisa tão terrena que eu não consigo imaginar um espírito, eu nunca tinha parado a pensar que o espírito ia desenvolver ainda mais a inteligência dele. Mas o que nós temos no universo térreo? Nós não temos 138 elementos atômicos, entendeu? Ah, tá, peguei. Certo? Morreu, entendi. Nós não temos só isso que aparece para nós aqui na Terra, em questões de forças, de harmonia, tá certo? De arte, de beleza, porque cumpre esses espíritos serem os coparticipantes de trabalho de construção de mundos. Uhum. Então, a ordem moral, né, ela já está sedimentada, porque eles não têm outros desejos ruins, os sentimentos ruins. Então, a ordem moral já está sedimentada. Conhecem a lei universal, então praticam a lei. Agora, em inteligência, ainda tem que desenvolver muita coisa. Veja, nessa própria classificação que tem ali dos bons espíritos, na questão 107, Kardec vai mostrar espíritos benevolentes, mas eles não têm sabedoria, eles não têm ciência ainda. Tá certo? Mas são E espíritos aonde que eles estão? Onde que eles ficam, os benevolentes? Em lugares de mundos superiores ao nosso, não no nosso. Eles não têm o que espiar. Onde eles ficam encarnando em mundos melhores do que o nosso. Uhum. Aí a inteligência deles vai aumentar, né? Aí a inteligência, aí ele vai ter este conhecimento da ciência, vai ter o conhecimento, e juntando o conhecimento com a benevolência, eles terão a sabedoria, tá certo? Juntando a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, essas coisas todas, e se desenvolvendo, serão espíritos chamados superiores, né? Uhum. Essa segunda classe de espíritos, né? E a primeira classe é a primeira ordem mesmo, espíritos puros. Olha só, que coisa interessante, né? Uhum. Ok. E, tio Dema, como está tudo interligado, o que eu acho interessante é isso, os espíritos de segunda ordem do mundo superior continuarem desenvolvendo a inteligência, porque são eles que vão iluminar em mundos inferiores as nossas descobertas para a gente melhorar nessa evolução, né? Então, são eles que vão ajudar Leonardo da Vinci e Einstein e esses pensadores para a gente evoluir aqui e desenvolver a nossa inteligência, né? Então, é o legado deles, né? Exato. Eles são espíritos responsáveis pelo desenvolvimento das ciências. Certo? Olha o que eles falam aqui, ó. Quarta classe, espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Usa a ciência para o bem, para o desenvolvimento, sem ambição, sem patente, entendeu? Espera aí só um pouquinho. É interessante ver essa escala espírita, viu, gente? Agora, os espíritos de sabedoria são superiores a ele, né? Aos sábios. Mas eles são todos juntos. Mas são superiores, assim, didaticamente, mas eles podem formar comunidades, né? Com vários tipos de espíritos ali, para uns auxiliarem os outros.
Assim como nós temos numa comunidade, numa empresa, por exemplo, nós temos as pessoas doutorando, né? A doutora Silvana está aí para nos falar, certo? Doutora, mas nós temos ali os mestres, nós temos ali os formados acadêmicos, nós temos todas as classes de inteligência desenvolvida a respeito de determinados temas, e ali essa convivência forma um todo, porque um vai desenvolver isso para que o outro possa fazer e aprender a desenvolver também. Entendeu? É exatamente dentro deste espírito de desenvolvimento da inteligência, né? Mas todos com o bom sentimento do bem. Eles não se importam tanto com a moralidade, eles se importam com o desenvolvimento, porque com a moralidade eles já cumprem a lei nesse sentido. Agora, os espíritos superiores, sim, eles têm, além disso tudo, eles ainda têm a moral, que eles, então, se preocupam com a moral não deles, mas do desenvolvimento moral das sociedades que têm necessidade disso. Tá? Só um exemplo. Kardec é um desses espíritos superiores, segunda classe, segunda ordem, segunda classe, que encarnou no mundo, aqui. Tá? Para que ele tivesse um anjo de guarda, precisa de ser um grau superior ao dele. Quem que seria o anjo de guarda dele? Um espírito puro. Então, o anjo de guarda de Kardec é um espírito puro. Jesus. Pode ser. É né? a única que a gente conhece. Né? É o que ele chamou de espírito de verdade, certo? E dentro da minha concepção, espírito de verdade é o próprio Jesus, o próprio Cristo. Ok? Muito bem, minha gente. 19:21. Esse outro aqui, que é a nossa Terra, a gente já sabe tantas coisas dela, que eu acho que uma leitura daria para a gente compreender bem. É o que Santo Agostinho vai dizer neste trecho, tá? Bazinho, só um Oi. minuto, porque você falou que esses espíritos superiores, né, eles não têm problema com moral. Não, não é que não tem problema. Os espíritos de sabedoria, sábios, né? Eles não se preocupam em desenvolver a moral, tá certo? Por quê? Eles estão se preocupados em desenvolver a ciência, o conhecimento, o saber, certo? Porque eles já trazem isso nele. Agora, para desenvolver... Agora, se eles forem prestar um serviço em algum lugar, como, por exemplo, aqui na Terra, eles já trazem esta situação moral sedimentada. Eles não vão retrogradar nunca. Então, são espíritos moralmente superiores, que prestam serviço à humanidade sem nenhum interesse pessoal, sem interesse patente, tá certo? Tá. Não é por Entendi. ambição que eles fazem, mas é por amor, porque eles não se importam em trabalhar a moral nesse sentido. Eles vão trabalhar a ciência para aqueles que têm necessidade da ciência. Tá? A sabedoria, né? Da filosofia, assim por diante. Tá. Vou ler aqui só um pedaço, só as características gerais desses espíritos aí, tá? Dos bons espíritos, que são os benévolos, os sábios, os de sabedoria e os superiores. Caracteres gerais. Predominam neles a predominância do espírito sobre a matéria. É o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade.
Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la, nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscita bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles hão sido elevados à categoria de divindades benfazejas. E aí podem ser divididos em 4 grupos principais: os benévolos, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. No lugar de espíritos sábios, a gente sugere espíritos de ciência, que é como está lá no original francês. Né? Qual capítulo que é esse que está isso aí? Olha aí. Capítulo 1 do Livro dos Espíritos, a segunda parte. Item 107. Item 107. A escala espírita, começa no 100 lá. Escala espírita. Essa escala espírita a gente tem que saber de cor, você sabe por quê? Para a gente saber onde é que a gente vai se enquadrando aqui. Tá? Porque aí foi, opa, eu estou aqui, espera aí, espírito leviano, né? Espírito pseudo-sábio. Eu preciso, olha, gente, eu preciso de me enquadrar em alguma coisa aqui, entendeu? Eu acho que eu sou espírito de porco, viu? Benévolos, né? Então, a gente precisa de estar, assim, muito a par dessa escala aqui para a gente poder fazer o nosso julgamento de nós mesmos e não dos demais, né? Tá certo? Muito bem, gente. Vamos deixar, então, as questões dos mundos de provas e expiações para a próxima reunião. Tá? Alcione, minha querida, como é que você está? Sem som. Senhor sumiu. Pode ser que tenha. Está sem o som também. Não está. Agora está. Eu devo confessar que eu dormi. Ai, que delícia! Que bom! Desculpe ter te acordado, então. Mas é bom que nós vamos fazer uma prece, né? Reunir os nossos esforços todos aqui, em seu benefício também, certo? Para que você possa receber o passe dado pelos bons espíritos que, por certo, estarão aí contigo, te renovando as forças, as energias, né?
os fluidos. Tá bom? Tá bom. Então, nós vamos caminhando para o nosso final da reunião, né? E vamos pensando aí nas pessoas que nós gostaríamos também de beneficiar, certo? E envolver o Wellington, o irmão. Temos lá o Vilma Miranda, Claudino e a Maria Cristina, né? Que estão viajando, que eles possam receber boas vibrações. Temos aí a Leda, também está precisando de um passe espiritual. Temos que envolver a Cristina, que hoje continuou o seu trabalho lá no hospital, né? Luiz Paulo, que não está aí conosco. Ele está Carlos, viajando também a trabalho. o Carlos. E aquelas outras pessoas que nós gostaríamos realmente que recebessem, especialmente para a Alcione, nossa irmã, ela possa absorver este momento, né, esses fluidos benéficos dos bons espíritos. Faz a prece, né? Amigo Jesus, espíritos amigos da nossa reunião, o nosso querido José Teodoro, nesse momento que nós estamos nos preparando para interromper esta reunião, nós queremos unir os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores fluidos aos do Senhor, Mestre amado, aos dos benfeitores espirituais, aos médicos que socorrem a tantos aqui na Terra, que eles possam, com o que já têm de conhecimento e de bondade nos seus corações, trazer para cada companheiro que nós mencionamos aqui. E para todos nós também que aqui estamos, o remédio, o socorro de que cada um de nós necessita. Que Alcione, o Wellington, a Leda, estão também precisando de um reforço no seu campo físico, no seu campo mental, bem como Valdemar, possam, nesse momento, serem pacificados, Jesus. Para harmonizar o seu corpo físico, harmonizando também os seus pensamentos, os seus corações. Que nós possamos também nos lembrar dessa necessidade do esforço diário, para que a gente se torne pessoas de bem, pessoas que buscam uma melhor sintonia,
com os nossos benfeitores, o nosso anjo de guarda. Que a tua paz, Jesus, envolva os nossos lares, os lares dos nossos filhos, os lares dos nossos amigos, aonde quer que eles estejam. E permaneça com todos nós, na medida da nossa vontade e do nosso esforço em permanecer com o Senhor, bem perto da gente. Obrigada por esses momentos e despeça-nos, Jesus, na sua santa e doce paz. Que assim seja.